pesquisadores e estudantes. Meu nome é João Pedro, eu sou engenheiro eletricista e mestrando na Unicamp. E esse é o segundo vídeo do curso introdutório sobre espectroscopia de impedância eletroquímica. Nesse vídeo, eu vou abordar de forma conceitual e básica alguns conceitos importantes sobre circuitos elétricos que irão nos dar uma fundamentação teórica para entender melhor como funcionam os testes de espectroscopia de impedância eletroquímica. O objetivo principal desse vídeo é deixar claro o porquê de alguns dispositivos como capacitores e indutores mudarem o comportamento de acordo com a variação da frequência. Para alcançarmos esse objetivo, eu vou falar um pouco sobre a relação entre tensão e corrente no resistor, no indutor e no capacitor. Eu também vou falar um pouco sobre o que é um fasor, por que e como utilizar um fasor, e por fim, o que é uma impedância e como representar um circuito RC e RL por meio de uma impedância. Então, os tópicos que vão ser abordados vão ser a relação entre tensão e corrente, o que é um fasor, impedância e reatância, circuitos, vou falar um pouco sobre circuitos RC, RL, como representar um supercapacitor por meio de um circuito elétrico. Então vamos começar falando sobre resistores. E o resistor é um dispositivo que se opõe à passagem de corrente elétrica. Então, observe esse gráfico. Nós podemos ver que ao aplicar uma tensão senoidal nos terminais da resistência, uma corrente surge em fase com a tensão. Estar em fase significa que a corrente será proporcional à tensão. Então, se a tensão é máxima, a corrente é máxima. Se a tensão é zero, a corrente é zero. Se a tensão é mínima, a corrente é mínima. Para representar a magnitude fase de uma senoide, nós podemos utilizar um fasor, pois a notação fasorial é bastante importante por simplificar a resolução de problemas envolvendo funções senoidais no tempo. E o fasor é um número complexo que representa a magnitude fase de uma senoide. Nessa outra imagem, no lado direito, é possível ver novamente a relação entre corrente e tensão no resistor. E no lado esquerdo nós vemos um diagrama fasorial. Nele é representado o sinal de corrente e tensão na forma de fasor. A seta vermelha representa a magnitude e fase da corrente, onde a magnitude da corrente é representada pelo tamanho da seta e o alfa representa o ângulo de fase, enquanto que a seta azul representa o sinal de tensão. Logo, essas expressões de tensão e corrente poderiam ser expressas em formas de fasor. Para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer, imagine que você tenha essa corrente, 5 seno de 100t mais 2π sobre 3. Então, essa corrente poderia ser representada na forma polar. Então, I seria igual a 5 com ângulo de fase de π sobre 6. Essa é uma representação fasorial, dessa corrente. Então, trabalhar com a corrente na forma fasorial, é bastante importante, pois ela simplifica a resolução de problemas envolvendo funções senoidais no tempo. Agora, vamos falar um pouco sobre o indutor. E ele é um componente passivo que armazena energia através do campo magnético. Observe o gráfico agora. Você percebeu que agora a corrente ela não está mais em fase com a tensão? Isso ocorre porque em indutores, a corrente no indutor está a 90 graus atrasada em relação à tensão. Diferente do resistor, agora nós não podemos dizer que quando a tensão é máxima, a corrente é máxima,
E quando a tensão é mínima, a corrente é mínima, porque eles estão fora de fase. Nessa outra imagem, do lado direito a gente pode ver a relação de corrente e tensão no indutor. E no lado esquerdo o diagrama fasorial. Veja que agora a seta vermelha ela está 90 graus atrasada da seta azul. Isso significa que em circuitos puramente indutivos, a corrente sempre vai estar atrasada 90 graus em relação ao fasor da tensão. Então aqui nessa outra imagem a gente vê, ó, o fasor tensão sempre vai estar atrasado 90 graus em relação ao fasor corrente. Agora vamos falar sobre o capacitor. E o capacitor é um componente passivo que armazena energia através do campo elétrico. E vamos observar novamente o gráfico. Veja que agora a corrente, né, I, ela está adiantada 90 graus em relação à tensão. Então aqui a gente vê a relação de corrente e tensão novamente no capacitor. E no diagrama fasorial, a seta vermelha que representa a fase e a magnitude da corrente, ela está 90 graus adiantada em relação à tensão. Então, se a gente olhar aqui nesse outro gráfico, a gente vai ver que o fasor de corrente, né, I, está 90 graus adiantado em relação à tensão. Isso significa que em circuitos puramente capacitivos, que é quando a gente tem apenas um capacitor e uma fonte de tensão alternada, a corrente no capacitor vai ser 90 graus adiantada em relação à tensão. Agora vamos falar um pouco sobre impedância e reatância. Nós podemos utilizar as três formas fasoriais que a gente viu entre tensão e corrente nos elementos do circuito para generalizar as relações entre corrente e tensão por meio de uma impedância Z, né? E vale salientar que essa impedância Z não é um fasor. Ela é apenas um número complexo que relaciona um fasor de tensão com um fasor de corrente. Então, a impedância em um resistor é igual a R. Isso porque a resistência só ocupa valores no eixo real. Uma resistência ela não tem parte imaginária. A impedância indutiva, ZL, é igual a IXL, que esse IXL a gente também pode chamar de reatância indutiva. E a reatância indutiva ela é igual a I ômega L. E uma reatância indutiva ela sempre vai ocupar valores na parte imaginária, com o eixo real igual a zero, e ela sempre vai ocupar valores positivos do eixo imaginário. E o que significa a impedância indutiva? A impedância indutiva é uma posição à corrente que resulta em uma troca contínua de energia entre a fonte e o campo magnético do indutor, certo? Então, para representar essa oposição do indutor, nós chamamos ela de, em vez de chamar de resistência, a gente chama de impedância indutiva ou reatância indutiva. A impedância capacitiva a gente pode representar como IXC, né, que é a reatância capacitiva, que é igual a menos I sobre ômega C. E no capacitor, a reatância capacitiva sempre vai assumir valores negativos do eixo imaginário e não vai ter valores no eixo real, conforme o gráfico. Então o que a gente vê? Que para representar um resistor ele é representado apenas com valores no eixo real. Então essa seta com R aqui representa a impedância resistiva, R. XL, que é a reatância indutiva, a gente representa ela no eixo imaginário e ela só vai assumir valores positivos. Enquanto XC, que é a reatância capacitiva, ela só vai ter valores no eixo imaginário, mas esses valores sempre vão ser negativos. Então,
para deixar mais claro, eu plotei dois gráficos diferentes. E o primeiro gráfico é com a frequência da tensão da fonte de 1 Hz e o segundo com a frequência de 3 Hz. Veja que para 1 Hz o sinal ele completa um ciclo completo aqui em 1 segundo. Então daqui até aqui ele completou um ciclo, e para 3 Hz em 1 segundo ele completa 1, 2, 3 ciclos, completos em 1 segundo. O que a gente vê aqui é que, repare, a magnitude da corrente no resistor não muda conforme nós alteramos o valor de frequência. Por quê? Porque a impedância resistiva ela não altera o valor conforme a alteração da frequência. E isso é muito importante de perceber, porque quando nós formos falar sobre os testes, como funcionam os testes de espectroscopia de impedância e como interpretar os gráficos, esse conceito vai deixar muito claro porque cada dispositivo tem um tipo de resposta à variação da frequência diferente. Então, a tensão vai ser igual a RI. Não tem uma variável ômega aqui, por exemplo, ou variável frequência. E conforme esperado, ao simular esse circuito que tem uma fonte com a resistência, nós vemos que a corrente está em fase com a tensão. Então, quando o valor é máximo, a corrente é máxima. Quando o valor de tensão é zero, a corrente também é zero. Aqui agora simulei um indutor. Então nós temos aqui uma fonte senoidal com um indutor para a frequência de 3 e 1 Hz novamente. Porém, veja que agora, como esperado, a corrente não está em fase com a tensão, porque no indutor a corrente está defasada a 90 graus em relação à tensão, certo? A corrente ela diminuiu quando nós aumentamos a frequência. O que isso significa? Significa que a impedância indutiva é igual a I ômega L, e ômega é igual a 2πf. Então, se nós aumentamos o valor da frequência, o valor da impedância ela vai aumentar. E quando o valor da impedância aumenta, quando ela passa dividindo aqui, ela vai fazer com que o valor de corrente diminua. Então é isso que nós vemos aqui. Então, diferente do resistor, o indutor, quando a frequência da fonte é alterada, os valores de magnitude da corrente também são alteradas. A defasagem, nesse caso aqui, continua 90 graus, ela não muda em relação à frequência, mas a magnitude sim. Então, assim, quanto maior for a frequência, maior vai ser a impedância indutiva, então maior vai ser a oposição à passagem de corrente elétrica. Para o valor de ômega muito alto, tendendo ao infinito, o indutor ele se comporta como uma chave aberta, porque a impedância vai ser muito alta e não vai ter fluxo de corrente aqui. Então é como se a gente retirasse aqui esse indutor e consequentemente nós não vamos ter o fluxo de corrente aqui, porque a impedância ela vai ser infinita. No capacitor ocorre o contrário. Como o ômega está no denominador, quando nós aumentamos a frequência, o valor de corrente aumenta. Então vamos olhar aqui no gráfico. Veja, quando nós aumentamos a frequência para 3 Hz, o valor de corrente também aumentou, porque a corrente no capacitor aumenta conforme o aumento do valor de ômega, que é igual a 2πf. Então, se nós aumentamos o valor da frequência, a corrente também vai aumentar. Assim,
Para o ômega tendendo ao infinito, o capacitor se comporta como uma chave fechada. Então é como se nós viéssemos aqui e fizéssemos um curto-circuito. E esse valor de corrente aqui vai tender para mais infinito. Vai tender para mais infinito. Vai ser uma corrente uma corrente tendendo ao infinito. Então por que eu estou falando da resposta em frequência do capacitor? Aonde eu quero chegar com isso? Quero mostrar para vocês que dependendo do tipo de componente passivo que nós usamos, ele vai ter uma resposta em frequência diferente. Então nós podemos usar esses componentes elétricos, esses dispositivos elétricos, para representar a resposta de dispositivos como supercapacitores, baterias, utilizando capacitores, resistores e indutores. No teste real, essa fonte aqui seria um potenciostato e esse potenciostato varia a frequência. Então, conforme ele varia a frequência, o seu dispositivo vai se comportar de uma determinada maneira. E aí nós observamos essa variação na resposta do dispositivo e a partir disso nós podemos saber qual é o tipo de processo químico ou eletroquímico que está ocorrendo ali dentro do nosso capacitor, supercapacitor. Do mesmo modo que uma combinação de um resistor em série e em paralelo pode ser representado por um único resistor equivalente, um circuito contendo um resistor e um capacitor, um resistor e um indutor, ele pode ser representado por uma impedância total Z. Assim, para um circuito RC como esse, nós podemos representar a impedância total do circuito como sendo Z, né, que é igual a R menos I de 1 sobre ômega C. Esse R aqui, né, ele vem aqui dessa resistência que apresenta apenas valores reais, e essa parte imaginária aqui, menos I sobre 1 de 1 sobre ômega C, vem aqui do capacitor, né, da reatância capacitiva. E o módulo dessa impedância pode ser representada, né, ou encontrada como a raiz de R ao quadrado mais 1 sobre ômega C ao quadrado. Da mesma forma, ocorre com o indutor. Então a parte real aqui vem da resistência, que apresenta apenas parte real, e a parte imaginária vem do indutor, e o módulo da impedância de um circuito RL é representado como a raiz quadrada de R ao quadrado mais ômega L ao quadrado. No circuito RC, para a frequência tendendo ao infinito, o capacitor vira uma chave fechada e a corrente pode ser calculada dividindo a tensão, né, pelo valor de R. E aí nós obtemos o valor da corrente. Já no circuito RL, caso a frequência da fonte tenda a zero, o indutor ele se comporta como uma chave fechada. E aí nós podemos calcular o valor da corrente elétrica para frequência tendendo a zero, apenas dividindo a tensão da fonte pela resistência. E aí nós encontramos o valor de corrente I aqui. Então, nós podemos representar a impedância total do circuito por meio de impedância Z. E se fosse um circuito puramente indutivo, nós teríamos aqui valores apenas no eixo positivo imaginário, caso fosse um circuito apenas com um indutor. E se fosse um circuito apenas com um resistor, nós teríamos aqui uma impedância que assume valores apenas no eixo real. Como nós temos os dois, esse Z ele vai estar entre o eixo imaginário e entre o eixo real. O tamanho da seta representa a magnitude, né, o módulo da impedância, e nós temos aqui também o ângulo de fase, que mostra para a gente se essa impedância ela está mais próxima do eixo imaginário, se a parcela indutiva é maior, então esse Z estaria aqui mais próximo do eixo imaginário, e se a parcela resistiva é maior, esse ângulo aqui, né, seria menor, esse ângulo θ, e ele estaria mais próximo do eixo real, caso o valor da resistência seja muito maior que o valor da impedância indutiva. Aqui
eu coloquei duas imagens para tentar entrar um pouco mais em eletroquímica, que afinal de contas nosso curso é sobre espectroscopia de impedância eletroquímica. O circuito A ele pode ser utilizado para representar a resposta em frequência de um supercapacitor. Então RE representaria a resistência do eletrólito e CdL a capacitância que é formada a partir na dupla camada elétrica. Então, para outras frequências, esse capacitor se tornaria um curto-circuito, né? E aí nós poderíamos, por exemplo, calcular qual que seria o valor da resistência do eletrólito. E a resposta, né, em frequência desse dispositivo pode ser encontrada variando, né, esse valor de ômega aqui. Então, nós poderíamos ter um gráfico que apresenta a resposta em frequência desse dispositivo para determinados valores, para diferentes valores de frequência. Um outro exemplo, considerando um circuito um pouco mais complexo, e nesse caso nós temos aqui uma resistência RT, que poderia ser a resistência de transferência de carga em um supercapacitor, RE, novamente, a resistência do eletrólito, e CdL, né, a capacitância da dupla camada elétrica. E a impedância, mais uma vez, nós podemos ver aqui, então, RE, que é a resistência do eletrólito, RT, resistência de transferência de carga, de 1 mais J ômega RT CdL. E aí, mais uma vez, variando o valor de ômega, nós poderíamos observar a resposta em frequência desse dispositivo para diferentes valores de frequência. Para finalizar, eu vou apresentar um exemplo real de resposta para um eletrodo planar conforme a figura. Considerando um supercapacitor que, além da formação da dupla camada elétrica, ele apresenta a reação eletroquímica como a dissolução de metal em meio aquoso. Conforme essa imagem a seguir, nós poderíamos representar essa corrente M, que é decorrente da dissolução do metal em meio aquoso, né, como essa expressão. Conforme a magnitude da tensão V aqui aplicada aumenta, essa corrente IM, né, a corrente faradaica, aumenta com o aumento da tensão. Então, quando nós aumentamos o potencial, essa reação de dissolução de metal em meio aquoso aumenta e, consequentemente, a corrente também que vai aumentar. Então, nós podemos representar, né, esse fenômeno por meio de uma resistência de transferência de carga, que pode ser expressa conforme essa equação. Então, veja que a resistência de transferência de carga muda conforme nós mudamos a tensão aplicada no capacitor. Por fim, a impedância é expressa por essa equação que relaciona todos os componentes do circuito. Então, nós podemos ver aqui, nós conseguimos, né, representar reações químicas e eletroquímicas por meio de componentes discretos, como um resistor, capacitor, e a partir de determinado arranjo desses componentes nós podemos representar a resposta em frequência. O teste de espectroscopia de impedância eletroquímica é ver qual é o espectro, né, da impedância conforme a mudança da frequência. A partir dessa resposta em frequência da impedância do nosso dispositivo, nós conseguimos saber, por exemplo, qual é essa resistência de transferência de carga em função da tensão, e entre outras inúmeros processos eletroquímicos e químicos que ocorrem dentro de capacitores ou baterias, processos de oxidação e redução, a partir da utilização de circuitos elétricos. Então, por esse motivo, eu tentei trazer um pouco sobre o que são fasores, o que são circuitos elétricos e como eles estão relacionados à espectroscopia de impedância eletroquímica. E esse circuito final foi para mostrar que esses circuitos podem ser utilizados para representar reações químicas e eletroquímicas. E muito obrigado por assistirem. Por hoje é só e até o próximo vídeo.